Vamos meditar o Santo Evangelho deste domingo, dia do Senhor. Para tanto, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste domingo é São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 ao 21, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão a respeito deste Evangelho deste domingo. Como nós vemos, o Senhor procura retirar-se do meio das multidões. Às vezes no meio da missão também é necessário retirar-se para encontrar o Senhor e para estar sozinho, para estar consigo próprio e para, consequentemente, encontrar-se com o Senhor, recuperar as forças para depois voltar e ajudar os outros. Ninguém consegue levar a missão à frente sem a graça de Deus e sem o auxílio de nosso Senhor. Porque sem Deus, como diz uma oração da igreja, ninguém é sábio, ninguém é forte e muito menos ninguém é santo. Mas aquele povo estava sedento e faminto da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, e vão atrás de nosso Senhor. E correm atrás daquele que tem palavra de vida eterna, que estava alimentando a sua vida com a palavra de Deus. Para vermos o quanto o povo de Deus tem sede e fome da palavra de Deus. Diz um canto muito bonito que nosso povo cantava e que infelizmente caiu muito em desuso, que diz o seguinte: Vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se fez nossa comida. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. E esta é a expressão que reflete este Evangelho de hoje. Um povo que tem sede e fome da palavra de Deus. Nos tempos de hoje, nosso povo também não é diferente do povo judeu. Tem sede e tem fome da palavra de Deus. E nestes tempos de pandemia, principalmente. Mas aqui está o Senhor, que diz tão bonito aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja: Dai-lhes vós mesmos de comer. Minha palavra é o alimento, e também meu corpo eu faço alimento por causa de vós. Tomai todos vós e comei-o. É tanto, meus irmãos e irmãs, que na missa, como nós bem sabemos, nós comungamos 2 vezes. Comungamos da palavra de Deus e depois comungamos do alimento santo, que é a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. Mas nestes tempos difíceis em que não é possível, comungamos da palavra, e a palavra nos serve sim de alimento, de bebida e alimento para a nossa vida, para a nossa alma. E aqui, essa multiplicação dos pães não é uma partilha, tá certo?
os 5 pães e os 2 peixes não foram partilhados. Eles foram multiplicados. É um milagre, né, que Jesus realiza. E ali nós vemos, e neste evangelho nós vemos exatamente um precônio, né, ou uma prefiguração do sacramento da Eucaristia. Aqui diz que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. No Evangelho nós só vamos ver esta atitude de Jesus novamente na Santa Ceia, onde ele toma o pão e o vinho em suas mãos, eleva os olhos aos céus, não é? E proclama, não é? E glorifica ao Pai por aqueles dons, e assim institui o sacramento da Eucaristia. Porque é exatamente a Eucaristia o alimento verdadeiro, que sustém a nossa alma, que sustém a nossa vida. Mas é a Eucaristia e a Palavra de Deus. Palavra esta que é alimento. É tanto que primeiro o povo de Deus procurava ouvir a Jesus e vão atrás de Jesus. Mesmo Jesus tendo passado para o outro lado, vão atrás de Jesus, porque tem fome e sede da Palavra de Deus. E Jesus diz, né, aos discípulos que, amedrontados com aquela quantidade de gente, pede a Jesus que os despeça, que os mande embora. E vejam que interessante, né? Como mandar esse povo embora, se esse povo busca a Deus, se esse povo tem sede e fome de Deus? Como deixar que eles morram e esmoreçam pelo caminho? Meus irmãos, nosso Senhor não nos abandona. Mesmo em meio a esta situação difícil, o Senhor permanece conosco, para que não esmoreçamos no caminho, né? Como ele diz na oração sacerdotal, lá no Evangelho de São João, né? Roguei por vós, para que a vossa fé não desfaleça, ele diz a São Pedro. E também diz a nós hoje, né? Estou convosco, para que vós não fraquejeis pelo caminho. E nos dá o alimento. Primeiro a sua palavra, e depois o alimento santo, o pão dos anjos, o pão dos céus, o seu corpo e o seu sangue, que agora estamos privados, né, muitos, de receber, mas que para nós é penhor da glória futura, né, do céu, já na terra. E ainda diz o Evangelho, para concluir, que recolheram cestos, né, em número de 12, cheios dos pedaços de pães que ainda sobraram. Isso aqui é uma prova de que, mais uma vez, não foi uma partilha, e sim uma multiplicação. Esta sobra é exatamente para falar, não é, do tanto que Deus tem para nos dar, do tanto que só Deus pode nos dar. O muito só Deus pode nos dar, meus irmãos, que é a sua palavra, que é a plenitude do alimento e a plenitude da completude, melhor dizendo, e a saciedade da fome e da sede. Então, não adianta procurar matar esta sede e esta fome em outras pessoas ou outras coisas a não ser em Deus, pois só Deus tem para dar, e dar com fartura, não é? E fazer com que todos se sintam saciados. Mas este evangelho também, para concluir, é um evangelho que nos evoca a preocuparmos-nos também, por que não, com os mais próximos e com os mais necessitados, que tem sede e fome da palavra de Deus, que é a primeira fome e sede que deve ser saciada, mas também tem fome do alimento material, que também é importante para a nossa subsistência. É um duplo chamado a matarmos a fome e a sede da palavra de Deus primeiramente, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e depois também para que tenhamos um coração aberto para olhar as necessidades do outro. Mas só consegue olhar a necessidade do outro aquele que antes preenche-se de Jesus e que vê no outro, no olhar necessitado do outro, o olhar de Jesus, que está ali a pedir e a necessitar da sua ajuda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe neste domingo e que conceda-nos uma semana abençoada e repleta de paz e de alegria. E que a nossa fome e a nossa sede sejam sempre saciadas pela palavra de Deus e que o Senhor nos inspire a procurá-lo cada vez mais. A todos, um grande abraço, um santo domingo.